leva alguém a virar vegano? A resposta mais óbvia é que depende. Mas a gente sabe que a maioria é motivada pela causa animal. E é por isso que eu decidi compartilhar com vocês como é que eu virei vegana. Porque no fim das contas, a causa animal foi a menor das minhas preocupações quando eu tomei essa decisão, sabe? E aí eu fiquei dividida. Essa piada não tava no roteiro, eu não sei porque eu decidi fazer. Eu, inclusive, já não comia, por exemplo, coração de galinha ou língua de boi, que eram coisas que antes eu amava, porque a língua tu sente as papilas, sabe? E o coração, você sabe que cada um daqueles é uma galinha. Então eu já não me sentia confortável. E mesmo assistindo aqueles documentários de crueldade animal e entendendo que eu não queria compactuar com aquilo, ainda me faltava alguma coisa. No fim das contas, o que realmente ainda me aproximava mesmo da ideia de parar de comer carne era a questão ambiental e também, né, além da sustentabilidade, a minha saúde. Então, no fim das contas, foi uma decisão um pouquinho mais egoísta do que da maioria das pessoas. E foi aí que eu cruzei com ela, a super interessante especial sobre câncer. Inclusive, procurando a capa desse especial da revista que falava só sobre o tema, eu encontrei uma outra edição das tradicionais ali de 2002, muitos anos antes, mais de uma década antes, que já relacionava a carne vermelha com essa doença. E foi quando eu fui confrontada com essa informação, sabendo que eu tive várias pessoas da minha família que sofreram de câncer, inclusive em locais que são afetados pelo consumo de carne vermelha, que eu pensei, por que eu ainda tô comendo se eu morro de medo de ter câncer? E aí eu simplesmente acordei na manhã seguinte e não comi mais. Isso foi em meados de 2015 e eu não apenas não comi mais carne vermelha, eu não comi mais nenhum tipo de carne. Só que acontece que naquela época eu tinha uma ajuda muito grande, que era ter uma pessoa para cozinhar para mim, já que eu era adolescente. E quando essa ajuda parou de existir, eu comecei a passar fome, porque eu não fui atrás de me informar como me nutrir, né, adequadamente sem carne, e daí eu acabei voltando a comer carne ali por 2016, mas em 2017 eu acordei um dia e falei, caraca, por que eu tô fazendo isso? E eu parei de novo. Então foi um processo no qual eu parei tudo de uma vez, voltei tudo de uma vez, e quando eu vi eu parei de novo. E é muito doido porque eu lembro que nesse meio tempo em que eu voltei a comer carne, que foi aos poucos, eu não voltei a comer tudo de uma vez. Eu percebi que eu não sentia prazer comendo como eu sentia antes, porque eu amava a carne antes. Eu era a pessoa que eu molhava o pãozinho naquele sanguinho, sabe? Mas ali naquele momento eu só tava comendo porque era o que tinha. E quando eu percebi isso, eu decidi só não fazer mais isso e realmente me mover, porque eu já tinha 21 anos, pra ir lá e começar a cozinhar por mim mesma. E o mais importante é que nesse momento eu já vi a carne como ela realmente é, um bicho morto. Então foi muito mais fácil eu parar de comer. E antes que alguém venha falar, nossa, tadinha, ela é vegana e tem que comer fruta no café da manhã, tem um bolo de cenoura bem aqui. E no meu último shorts eu ensinei a fazer outras 2 cafés da manhã que eu amo, são veganos e muito gostosos. E não que meu mamão não seja, porque é meu café da manhã favorito e eu como todos os dias tranquilamente. Mas enfim, voltando pra 2017, quando eu oficialmente parei de comer carne, eu lembro que foi um dia muito claro pra mim, que eu acordei e só falei, não quero mais, não vou mais comer. E realmente não vi mais carne daí pra frente, mas ao mesmo tempo eu sempre repetir a seguinte frase. Vegana eu? Nunca. Essa gente é muito extremista. Obviamente vocês já sabem que eu não parei por aí, porque obviamente eu fui me informar e entendi o quanto a indústria do leite e dos ovos é muito mais cruel que a indústria da carne, e também tem um impacto tão grande quanto na questão ambiental, então não fazia sentido eu ficar nesse lugar de só não comer carne. E, inclusive eu tinha uma prima nutricionista que também não comia carne e que chegou a me dar um chacoalhão e dizer, ué, você tem problema com a lactose, fala que vai parar de comer carne pela sua saúde, mas vai continuar tomando leite e passando mal? E ela tinha razão. Ok, tava decidido. Eu ia virar vegana, mas como é que eu ia fazer isso? Ironicamente, a minha transição pro veganismo foi muito menos extrema do que quando eu parei de comer carne. Ela foi muito gradual. Desde ali de 2017, quando eu já não tava mais comendo carne, até 2020, eu fui aos poucos, substituindo o que eu podia em casa, procurando opções fora de casa. E quando eu vi, eu naturalmente já tinha virado vegana. Não foi um dia assim que eu acordei e falei, não vou mais comer nada de origem animal. Eu só percebi que já fazia uns 15 dias que eu não comia nada e decidi manter. Tanto é que eu não tenho uma data pra dizer, esse dia eu virei vegana. Eu conto a virada de 2019 pra 2020, porque é onde eu sei que dali pra frente eu não comi mais nada de origem animal. E claro, nesse meio tempo já substituindo maquiagens, produtos, tudo que eu tinha em casa, enfim. Foi muito gradual, mas até hoje eu tenho maquiagem, por exemplo, que não é vegana, porque
Eu tenho uma maquiagem que tem uma década de vida. Não façam isso. E tá tudo bem se o seu processo não for tão natural, ou tão automático, rápido quanto o meu. Até acho que eu demorei pra virar vegana, mas não tem tempo certo, você tem que respeitar o seu tempo. Se vocês quiserem um vídeo com dicas de como ajudar a reduzir esse consumo de carne, o consumo de derivados, pode comentar que eu trago aqui pra vocês também. Até porque nunca é tarde demais pra começar, já que eu levei mais de uma década pra começar um canal aqui no YouTube, e aqui eu estou. Então se você puder deixar sua curtida, seu comentário, se inscrever aqui no canal, eu vou ficar muito feliz. Um beijo e até a próxima!